Sr. Presidente do Conselho Científico do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, Professor Dr. José Manuel Pureza, Sr. Conselheiro da Embaixada de França, Didier Gonzalez, caros conferencistas e participantes no colóquio, minhas senhoras e meus senhores, é com muito gosto que dou as boas-vindas a todos os participantes neste colóquio organizado pelo Instituto Francês em Portugal e pelo SES, para promover um diálogo franco-português sobre um dos maiores desafios do nosso tempo, a promoção da mobilidade social em tempos de fraco ou inexistente crescimento das economias europeias e de um dramático aumento da taxa de desemprego, sobretudo dos mais jovens. Os números e perspectivas quanto ao desemprego em Portugal assumem uma tal ordem de grandeza que nos obrigam a repensar não só as políticas necessárias para a promoção do emprego, mas também reequacionar o mercado de trabalho no sentido de o tornar mais competitivo, sem comprometer nunca os fundamentos do Estado Social. Este é inquestionavelmente o maior flagelo económico e social com que o país se confronta e a sua dimensão não tem qualquer precedente na história contemporânea, na nossa história contemporânea. O desemprego crescente na Europa e com particular incidência em Portugal representa hoje o principal fator de exclusão social. A taxa de desemprego desde 2008 quase duplicou, se considerarmos a previsão para o final do ano, e apresenta um desvio superior a 40% sobre o valor previsto no memorando assinado com a Troika para o final de 2013. Segundo dados ontem divulgados pelo INE, o desemprego afeta já mais de 950 mil pessoas, das quais 150 mil com pelo menos 1 grau de ensino superior. Esta é uma realidade que atinge com maior peso os mais jovens. São já mais de 160 mil que representam 42% deste grupo etário, portanto, entre os 15 e os 24 anos. Esta situação é ainda mais lamentável se pensarmos que estamos perante a geração mais qualificada que Portugal já conheceu. No sentido de contribuir para a discussão que será realizada durante o dia de hoje, gostaria de partilhar convosco 2 pontos de reflexão que me parecem fundamentais para o debate sobre o estado da mobilidade social na Europa do Sul e, em particular, em Portugal. O primeiro resulta da existência de uma percepção generalizada de que os nossos jovens, como é natural, atribuem um enorme valor à sua integração no seio da comunidade em que nasceram, cresceram e estudaram, pese embora a importância da mobilidade social no espaço europeu. É em primeira linha no nosso país que estes jovens procuram oportunidades de integração económico-social, um domínio onde, mesmo em relação às comunidades imigrantes, revelamos uma tradição e apresentamos resultados muito positivos, quer no plano institucional, quer no plano social. Aliás, em relação à integração socioeconómica de imigrantes, um estudo internacional, também financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian, o MIPEX, Migrant Integration Policy Index, colocou Portugal em segundo lugar, logo a seguir à Suécia e à frente de países com políticas muito positivas nesta área, como são a Noruega e o Canadá. O segundo ponto de reflexão decorre do precedente e prende-se com a necessidade de adotar políticas que favoreçam o emprego, assim fixando no nosso país o nosso mais valioso capital, o humano. Não podemos desperdiçar o enorme investimento que as famílias e a sociedade realizaram na formação e valorização de centenas de milhares de jovens. Não podemos assistir à perda de recursos insubstituíveis para a recuperação e modernização de Portugal. O que, a acontecer, significaria a transmissão
à sociedade da mais errada e perigosa das mensagens, que o investimento em qualificações não compensa. Quando não há esperança para os mais preparados, que mensagem transmitir a todos os outros? A este propósito, gostaria de realçar a importância de iniciativas como uma que cujo lançamento está a ser preparado entre a Fundação Calouste Gulbenkian e a Cotec, com o apoio do Instituto de Emprego e Formação Profissional, e a que chamaremos Movimento para o Emprego, que visa a promoção de estágios profissionais qualificantes para jovens licenciados. Mas a promoção de forma sustentável do emprego, sobretudo jovem, depende em grande medida de mais investimento privado em projetos que criem postos de trabalho e que contribuam para reforçar a competitividade do nosso país. Aliás, o investimento privado, com exceção de um ano, tem caído sistematicamente desde 2000, o que significa que não estamos sequer a substituir a capacidade instalada que tínhamos em 2000. E o aumento significativo do investimento privado em condições adequadas pressupõe não apenas uma política proativa de estímulos fiscais, mas também a disponibilização de crédito em condições mais favoráveis para PMEs. Em especial, os fundos estruturais europeus, quer os ainda não utilizados do atual quadro comunitário, quer os do próximo, deverão ser prioritariamente orientados para financiar o investimento privado, nomeadamente PMEs. Só assim se promoverá a mobilidade social, aumentando a integração no mercado de trabalho e assegurando em Portugal condições para um desenvolvimento económico e social mais justo. Muito obrigado. E um bom trabalho. Je vous prie d'abord d'excuser l'ambassadeur Pascal Teixeira da Silva, qui a dû quitter impromptu le Portugal et que je représente donc avec grand plaisir à cette occasion. Et j'ai aussi le plaisir de remercier M. Arthur Santos Silva, le président de la Fondation Gulbenkian, une fois de plus pour son hospitalité et nous accueillir ici dans ce bel auditorium. Je m'adresse en particulier aux primo-visiteurs qui s'insèrent dans un magnifique ensemble où règne la pensée et les arts, et dans une ville si belle qui ne manque pourtant pas, mais où nous avons déjà eu l'occasion récemment donc, de tenir un colloque en commun sur la lusophonie et la francophonie. C'est donc l'occasion d'un nouveau partenariat, et cette fois-ci entre l'Institut français du Portugal et le Centre d'études sociales de Coimbra, et en particulier son antenne à Lisbonne, qui a joué un grand rôle dans l'organisation de ce colloque, sous la direction de son responsable, Manuel Carvalho da Silva. Le colloque a reçu, pour la partie française, le soutien du Fonds d'Alembert, du ministère français des Affaires étrangères. C'est un fonds qui vise à promouvoir le débat d'idées, les échanges intellectuels sur les questions d'actualité, et qui contribue aux rencontres entre experts intellectuels français et de la planète entière, et pour ce qui nous concerne, une fois de plus, au Portugal. Je remercie les conférenciers, dont certains sont venus de France, naturellement, en particulier M. Serge Pogam, de l'École des hautes études sciences sociales du Centre national de la recherche scientifique, le Dr Boaventura de Sousa Santos, directeur du Centre d'études sociales, qui clôturera le colloque pour sa part, et avec une mention spéciale pour le Dr Elisio Estanque de l'Université de Coimbra, mais qui, pour l'occasion, a interrompu un séjour sabbatique au Brésil. Le débat d'idées ne manque pas de matière potentielle. Celle-ci qui nous réunit a été jugée pertinente dans la conjoncture actuelle, d'intérêt commun, pas seulement à la France et au Portugal, mais quand même en particulier. D'un point de vue français, l'intérêt que j'y vois, c'est travailler sur une notion qui
n'est pas toute neuve, qui prend un jour nouveau dans le cadre de la crise économique et financière en cours depuis, disons, 2007-2008. Mais ça fait déjà quelques années qu'elle est parue, j'ai oublié la date précise, un livre, Le Descenseur social, et qui se référait, évidemment, par opposition à l'ascenseur social, qui paraissait une réalité sociale française naturelle, qui l'a au moins été, enfin, avec des nuances sur lesquelles on peut revenir, mais en tout cas qui a marqué le souvenir que nous avons des 30 Glorieuses. Donc c'est dans ce contexte que peu à peu des mécanismes ont paru se gripper, que même ce qui paraissait des progrès sur, par exemple, la possibilité de pousser des études supérieures pour des jeunes issus de milieux qui s'y prêtaient moins naturellement et qui peu à peu grignotaient des parts de marché, entre guillemets, dans les places à l'université, dans les grandes écoles. Et ça fait déjà plusieurs années, bien avant la crise, que ces indicateurs se sont dégradés et on commençait à nourrir un sentiment de frustration, entre autres phénomènes qui aujourd'hui se manifestent par un pessimisme assez impressionnant de la part de nos compatriotes. Et ceci aujourd'hui donc dans un contexte renouvelé par la crise, mais aussi par les réponses à la crise, qui jusqu'à aujourd'hui ont pris la tonalité majeure de l'austérité, pour la résumer d'un mot, que tout le monde comprend, et même si la réalité qu'elle recouvre reste à déterminer et à composer avec les différentes composantes des réponses qui ont été apportées, notamment au niveau à l'échelle de l'Union européenne. Il n'y a pas eu seulement des politiques d'austérité, mais aussi des mécanismes de solidarité qui ont été mis en place et auxquels la France tient beaucoup et qui nous paraissent encore insuffisants. Mais c'est toujours un processus en cours et qui n'aura jamais de fin, comme la démocratie elle-même. Donc pour toutes ces raisons, le sujet paraît pertinent, nous a paru pertinent. Nous sommes heureux d'avoir trouvé des partenaires portugais, des intervenants portugais, français pour y réfléchir, essayer de creuser ces notions, essayer de sortir des évidences et des premières analyses à chaud. Et je souhaite donc que ce soit une occasion supplémentaire d'approfondir ce qui fait l'intimité de nos relations sur le plan intellectuel, scientifique, et que les travaux de ce colloque se déroulent donc de la meilleure manière et au profit de tous. Merci. Sr. Presidente da Fundação Carlos Gulbenkian, Sr. Representante da Embaixada de França, minhas senhoras e meus senhores, bom dia a todas e a todos. Eu tenho muito prazer, em nome do Centro de Estudos Sociais, de dar as boas-vindas a todas e a todos e de louvar uma iniciativa com esta temática, que uma iniciativa com esta temática se possa organizar em conjunto pelo Instituto Francês de Portugal, pela Embaixada de França, pela Fundação Carlos Gulbenkian, pela edição portuguesa do Le Monde Diplomatique e por nós, Centro de Estudos Sociais. Queria começar justamente por aí, para dizer que, na nossa perspectiva, o que estamos aqui a fazer hoje, em conjunto, é a fazer Europa a partir do seu legado mais importante, que é o de um pensamento crítico sobre nós mesmos. O mais importante que a Europa nos dá neste momento é justamente a capacidade de refletirmos criticamente sobre o caminho que estamos a trilhar, em vista daquilo que é um património que se foi adquirindo, feito de luzes e de sombras, mas desejavelmente em vista de uma sociedade mais justa, mais igual e mais decente. Deste ponto de vista, o facto de estarmos aqui hoje, gente de França e gente de Portugal,
creio que mostra bem que é assim que devemos encarar a nossa condição de europeus. Nós somos franceses, os franceses são portugueses, nós somos todos gregos, somos todos cipriotas, somos todos europeus. E é por isso que estamos a fazer esta conferência desta maneira, nesta casa e com este objetivo. Queria só, muito brevemente, em 2 minutos, fazer um apontamento sobre a temática deste dia de trabalho. Dizendo o banal, e o banal é dizer o seguinte: até há tão pouco tempo nas nossas vidas, a expressão mobilidade social significava ascensão social. E hoje, aqui, nesta Europa também, mobilidade social significa cada vez mais inapelavelmente descida social, afundamento social. E o discurso dominante na política, na academia, faz exatamente a apologia dessa descida social. Faz essa apologia justamente em nome de um certo conceito de mobilidade. Faz a apologia da chamada saída da zona de conforto, sendo que a zona de conforto se confunde invariavelmente com a zona onde há direitos, onde há promessa de maior dignidade. Isso é dito como sendo a zona de conforto, e o discurso dominante diz que temos que sair dessa zona de conforto. Não diz que temos que descer, mas faz-nos adivinhar que o que vai acontecer é que vamos mesmo descer. E creio que isto nos leva a 2 reflexões muito importantes no nosso tempo. A primeira é de que o nosso tempo, como o Dr. Artur Santos Silva, peço desculpa, referiu há pouco, o nosso tempo tem a marca da retirada, para dizer a palavra mais suave que conheço, da retirada à grande maioria das pessoas de qualquer horizonte de inserção ascensional no tecido social. Retirada é a palavra mais soft que eu sou capaz de colocar aqui. Para a grande maioria das pessoas, e sobretudo para as camadas mais jovens, cerca de 65% na Grécia, cerca de 42% em Portugal. Para estas pessoas, a vida, assim, deixou de ser um projeto, passou a ser um exercício de pilotagem. E quando a vida se transforma num exercício de pilotagem, os horizontes são extraordinariamente preocupantes, para dizer o mínimo. E a segunda nota de referência é de que, de alguma maneira, as nossas sociedades europeias, a portuguesa, desde logo, vive hoje uma situação paradoxal. É que nós estamos cada vez mais iguais em perda. Estamos cada vez mais iguais em afundamento e em empobrecimento. E, todavia, estamos cada vez mais desiguais entre camadas sociais, classes sociais. Ou seja, a desigualdade entre uns poucos muito ricos e uns muitos cada vez mais pobres, essa desigualdade não para de crescer à medida que o Estado Social é objeto de uma ofensiva destruidora sem memória no tempo da democracia portuguesa. É por tudo isto que esta iniciativa, na qual o SES participa com toda a convicção e com todo o entusiasmo e com as suas capacidades de produção de conhecimento, é justamente por isso que um dia de trabalho sobre esta matéria, sobre esta questão, é para nós da maior importância. Assim realizamos a nossa responsabilidade de académicos, assim realizamos a nossa responsabilidade de europeus, assim realizamos a nossa responsabilidade de cidadãos. Muito obrigado.